O Evangelho de Lucas é, dentre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o livro que mais desenvolve as linhas teológicas que sustentam a boa nova de Jesus Cristo. Lucas tem um método que procura dar destaque a três aspectos cristológicos: Jesus enquanto Salvador, Jesus enquanto Senhor e Jesus enquanto Cristo, Filho de Deus. Neste vídeo vamos tentar responder a seguinte questão: sob o olhar do Evangelho lucano, o que significa dizer que Jesus é Salvador? Naqueles tempos, nos tempos apostólicos, a humanidade esperava um Salvador ou isso era algo exclusivo entre os judeus? Precisamos compreender que a humanidade, nos tempos apostólicos, buscava se libertar dos males que a afetavam. Sim, havia uma expectativa pela salvação ou por um Salvador. E isso, meus irmãos, esta aspiração por salvação, pelo fim dos males que assolavam os homens, esta aspiração existia no povo de Israel, mas também entre os povos pagãos. No caso de Israel, a consciência do pecado, que seria a causa dos males e das desgraças, era uma consciência muito viva, o que gerava ou aumentava esta expectativa pelo Salvador ou por uma salvação. Segundo as profecias hebraicas, podemos dizer assim, esta salvação seria personificada em um homem, em um Messias. Como mencionado, também os pagãos esperavam algo parecido. Os gregos, por outros motivos, por exemplo, achavam que eram regidos pela moira, ou pelo destino, pela fatalidade e pela ananke, uma espécie de necessidade inevitável ou irresistível. Os cidadãos gregos se sentiam constantemente ameaçados por colônias de estrangeiros e por multidões de escravos que com eles conviviam. A filosofia era o refúgio das elites. A religião oficial perdera seu valor e os vícios sufocavam a razão humana. Diante de todo esse contexto na sociedade pagã, muitos esperavam também um Salvador, por incrível que possa parecer. No ano 9 a.C., o procônsul Paulus Fábius Maximus publicou um decreto que pedia aos gregos que iniciassem o ano no dia do nascimento de Augusto, imperador. O aniversário de Augusto deu um outro aspecto ao mundo inteiro, cuja ruína estaria próxima se não tivesse nascido César, a felicidade comum de todos os homens. Assim, com razão, cada qual pode considerar tal acontecimento como a origem da sua vida e da sua existência, como o momento a partir do qual ninguém mais deve lamentar ter nascido. Nenhum outro dia foi mais feliz, ocasião de bem para a sociedade e para o indivíduo, do que esse dia, feliz entre todos. A providência, que rege o curso da vida, deu provas de atenção e de bondade e propiciou o bem mais perfeito para a vida, produzindo o imperador, que ela encheu de virtude, para torná-lo um benfeitor da humanidade. Não somente César ultrapassou os precedentes benfeitores da humanidade, mas não deixa aos futuros a esperança de o superarem. O dia do nascimento do Deus foi para o mundo o começo das boas novas que ele trouxe. São Lucas cita César Augusto, autor de um decreto que convocava um grandioso recenseamento. Essa convocação fez com que Maria e José se dirigissem para Belém, onde devia nascer um benfeitor da humanidade, que ofuscava a glória de César Augusto. Lucas nos mostra que a legítima boa nova da salvação se concretizaria neste benfeitor e por este benfeitor. É nesta situação toda que o evangelista Lucas salienta o fato de que Jesus veio salvar todos os homens e não somente os judeus. O Senhor veio para salvar também os pagãos que se convertessem. A eterna misericórdia do Pai seria desta forma manifestada. Toda essa realidade e intenção são confirmadas pelos próprios escritos do Evangelho.
A genealogia de Jesus não recua até Abraão apenas, mas até Adão e o próprio Deus. Isto quer dizer que Jesus tem em si o sangue de todos os homens e veio salvar a todos. Sabemos que o universalismo da salvação em Mateus foi expresso pela inserção dos nomes de 4 mulheres estrangeiras e pecadoras na linhagem de Jesus. Simeão, o ancião, viu em Jesus a luz para revelar aos pagãos o desígnio salvífico de Deus. Está em Lucas 2, do 30 ao 32. Porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Vale ressaltar que Jesus é especialmente benigno para com os samaritanos, que os judeus criticavam como um povo bastardo. Por exemplo, se compararmos 2 passagens, veremos esse detalhe muito interessante. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Nesta passagem de Lucas 9, a ordem que está em Mateus 10 é omitida. Percebam, em Mateus 10, do 5 ao 8, está escrito: estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Aqui, a Samaria é hostilizada, ao passo que em Lucas 9 isso não acontece. Jesus, na verdade, proíbe expressamente aos seus discípulos que hostilizassem os samaritanos. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. E mais, Jesus apresentou o samaritano agradecido, que fora curado da lepra, como modelo, ao lado de 9 israelitas ingratos. Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus, referindo-se ao samaritano agradecido. Importante, vejam que em Lucas 10, do 29 ao 37, na parábola do bom samaritano, é exatamente o não-judeu que é apresentado como o homem correto. Todas essas passagens nos mostram que a universalidade da salvação é proposta de forma muito significativa e aprofundada no Evangelho de Lucas. Analisem Lucas 13 a partir do versículo 29. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Jesus se apresenta exatamente como Salvador da humanidade, não somente dos judeus.
Jesus é Salvador no sentido de assumir a natureza humana, dar a sua vida, vida divina, vida de valor eterno, para aplacar a justiça plena de Deus Pai e salvar a muitos. Esse significado está amplamente anunciado no Evangelho de São Lucas. A misericórdia de Jesus Cristo se revela em traços muito vivos nestas sagradas linhas. Para concluir, vejam estes 4 exemplos. Primeiro exemplo, no caso da pecadora de má fama na cidade, que em pleno banquete na casa de um fariseu, obtém o perdão de seus muitos pecados por causa do seu amor sôfrego e sincero. Está lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Segundo exemplo, nas 3 parábolas sobre a misericórdia, apresentadas em Lucas 15, do 1 ao 32. A da ovelha perdida, a da dracma perdida, a do filho perdido ou pródigo. Terceiro exemplo, no episódio do publicano Zaqueu, mal visto pelos homens, mas tido por Jesus como filho de Abraão. Está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. E quarto e último exemplo, no perdão concedido ao bom ladrão crucificado junto ao Mestre. Podemos ver este exemplo em Lucas 23, do 39 ao 43. Faço um pedido a vocês, queridos irmãos, meditem essas maravilhosas passagens de Lucas, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Não percam esta maravilhosa oportunidade de se alimentar da palavra do Senhor. Enfim, o que vocês acharam desta análise do Evangelho de Lucas? Já perceberam a insistência de Jesus em não hostilizar os samaritanos? E o que dizer da universalidade da salvação? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.